Vai, deixa eu falar, olha, tá filmando? Sou apaixonado por ele, ele fala mal, mas ama a gente, ó. Pronto, nada de amor. Evandro, você já conhecia? Já. É um homem bem firme, né? Um rapaz firme naquilo que quer, acredita. Tá com a mão no lugar muito estratégico. Você vai me distrair durante a entrevista. Tira a mão daí. Escondendo de você. Você tá querendo roubar o jogo. Você tá protegendo. Você não precisa ter medo de mim, você já é convicto. Já. Ele é atraente, é bonitão. Bolsonaro, mas nem com os primos você fez troca-troca? Não. Adolescente. Uma adolescente é diferente. Não tinha isso, não. Não tinha isso, não. No interior, você só não... No interior era mais assim, a molecada procurava sexo com a galinha, por exemplo. Você já foi pra cama com porco? Tem uma cachaçinha aqui chamada Cura Gay. Se você tomar um gole dela agora, só um golinho é o suficiente. Toma um golinho. Pronto. Tá bom. 3 segundos, o mil, para, que demais, o efeito Como você é bonito, como você é gostoso, que olhos lindos. Você quer uma massagem no pé? Demais. Fez efeito? Nenhum. Então olha atrás, então. Essa cachaça é paraguai. O senhor chamou alguns ativistas homossexuais de bando de vagabundos. Além de outras expressões que não vou reproduzir agora por conta do horário do programa. O seu problema é contra os gays ou contra a comunidade LGBT? Nenhum dos dois, e a sua própria pergunta já responde. Ativistas LGBT. Tá? A minha briga sempre foi e será contra o material escolar para o público infantil em escolas do ensino fundamental, que para combater, né, a possível entrada que o governo quer colocar na escola naquele conhecido como kit gay. É um conjunto de livros, cartazes, filmetes. Diz o governo que é para combater a homofobia, mas na verdade, no meu entendimento, e da maioria dos pais, da maioria não, quase todos os pais que conversei até hoje, é um material que estimula precocemente a criança entrar se interessar por sexo. Deputado, agora há pouco teve uma manifestação aqui no Não me avisaram. Quanto beijo gay? Não, a favor do beijo gay. A favor do beijo gay? Pode beijar à vontade. Pode se beijar à vontade. Não podemos. A minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Só com essa participação consciente poderemos construir algo novo, algo melhor neste Brasil. Era isso o que eu tinha a dizer. Na verdade, o que eu tinha a ler. Deputado Clodovil, me permite uma parte? Pois não. Chegou aqui um grupo de jovens, talvez na faixa etária de 10 anos, como tem um filho dessa idade. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Se o parlamento tivesse a pureza da alma que Vossa Excelência tem, que confessa publicamente que não tem conhecimento o suficiente para debater aqui temas com quem muitas vezes não debate pensando no Brasil, mas pensando em causa própria, o Brasil estaria muito melhor. Eu não queria deixar passar em branco o posicionamento de Vossa Excelência, que há uma certa discriminação, sim, em apartear Vossa Excelência. Alguns têm vergonha ou simplesmente fazem algumas piadinhas, mas eu respeito a sua pureza, a sua inocência. Sou diferente de Vossa Excelência em muita coisa, mas na pureza, confesso, de vez em quando, penso com Vossa Excelência. E o Brasil, este Congresso, mostraria força e poder mudar o nosso país se agisse um pouco mais com inocência, com pureza, com alma de criança, do que com alma de velhas raposas astutas, sempre pensando em se perpetuar no poder. Parabéns a Vossa Excelência. Vou entrevistar o Felipe Martins. Felipe Martins, conheci agora aqui no aeroporto. Você já pode me encontrar aqui, veio tirar uma foto comigo. Eu falei que foram iguais, o Brasil está acima de nós. Por que você me procurou? Você me conhece não é? Eu te conheço pelos fatos que dizem, porém eu vejo, como você falou, que somos todos iguais, independente de religião ou raça, que somos todos humanos, somos todos mesmo buraco. E a sua tese é a única. Parabéns. É o Brasil acima de tudo. Não podemos aceitar a política do governo de lançar um contra outro, dividindo nós temos que ter um presidente que une o seu povo. Esse povo unido tem realmente um destino, um lugar muito mais alto no cenário nacional. Somos iguais. O que nós fazemos na nossa intimidade não interessa para ninguém. O que depender de mim, o ser humano será livre para exercer a atividade que quiser e ser feliz da maneira que ele achar melhor. Ok? Um abraço. Um abraço,
Que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro. Qual a diferença minha para um negro? Ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, tem que ser dessa forma. Todos nós somos iguais. E ponto final. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos têm a mesma cor. Falando ainda em negros, teve uma polêmica com o senhor e a Preta Gil, que ela falou que, imagine se seu filho casasse com uma negra. Você falou, Deus me livre, meu filho foi bem educado. Existe isso mesmo? Você não gosta? Olha só, eu acho que é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de falar sobre isso num programa depois do fato, né? Primeiro que eu não fugi do pau. Desde quando aconteceu, eu gravei. Cuidado que vão usar isso contra o senhor, deputado. Eu dei uma entrevista com um laptop para 2 funcionários humildes do programa CQC. Tá ok? Foi feita a pergunta da Preta Gil, respondi no laptop. 40 dias depois foi ao ar. Até o Marcelo Tasso falou, quero crer que o deputado não entendeu a pergunta. Resumindo, fui orientado por todo mundo. Pede desculpa. Falei, não, porque eu entendi. Chegou o processo no Ministério Público. Mas qual foi a pergunta? Foi se meu filho... A pergunta que você escuta na televisão. Você escuta era se meu filho relacionasse com negra. Você escuta na televisão. Mas a pergunta que estava no laptop era gay. E eu respondi em cima de gay. Tanto é que a resposta... Deixa eu terminar aqui. Não, é a mesma coisa se a gente cortasse agora Sim, aqui olha o que só. o senhor falou e o senhor falasse, eu não só. fujo do pau, só essa parte. Ia ficar mal pro senhor, não é? Olha, fala pelo complemento aqui. Dizendo que fizeram montagem. 10 segundos. Por que foi feita a montagem? Agora está comprovada. O que acontece? Eu mantive... A pena minha era 8 anos de cadeia, não me desculpei e falei que entendi perfeitamente. Ministério Público, Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Em março do ano passado, para minha defesa, a fita bruta, como você vai ter nesse programa aqui, guardada por algum tempo. A TV Bandeirantes, lógico, não a TV Bandeirantes, mas o programa CQC respondeu que a fita bruta foi, acredita-me, reutilizada. Ou seja, o senhor Marcelo Tasso vai fazer prova contra ele. Ele editou a matéria. Uma matéria como essa, com repercussão até fora do Brasil. Ele tem que guardar aquela fita em 7 chaves no cofre. Né, com certeza. E ele pegou simplesmente, desculpa aqui o linguajar, na cara de pau, falta de caráter do senhor Marcelo Tasso, ele responde que a fita foi reutilizada. Ou seja, eu tenho razão, eles... de maneira criminosa, mexeram com um assunto que eu sofri, Tami, eu sofri muito, Tami. Colega meu que não entendeu, ligou para mim, esculachou comigo, votei em você, não tem mais papo, etc. Agora, lamentavelmente, eu te agradeço aqui, pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de falar isso no programa. A resposta, o senhor Rodrigo Janot mandou para o Supremo um pedido de arquivamento desse processo. E a gente promete que não vai cortar essa parte do senhor falando, eu não fujo do pau. A gente não vai cortar nada aqui. Ele não foge do Tem pau, um gente. assunto aí que... E essa pergunta vai ser muito complicada para fazer, deputado, porque o senhor afirmou que a mulher, por engravidar, ela tem que receber um salário menor. O senhor não acha que está equivocado? A mulher, muitas vezes, é provedora da sua própria família. Como que ela vai ganhar menos porque ela é engravida? A revista que fez essa matéria não me entrevistou. Pegaram o áudio com o jornal 0 Hora. E lá no áudio e na matéria do 0 Hora, você vê claramente que o empresário, na hora de optar entre um homem e uma mulher, ainda sendo jovem ou não, ele vai realmente, geralmente optar pelo homem. Tendo em vista, no Brasil, o grande problema é a carga tributária, né, os encargos trabalhistas. Então, geralmente, o empresário, está na matéria, prefere o homem. Nada mais além disso. E essa afirmação, inclusive, durante a última semana, eu apanhei por 1 hora na Rádio CBN e não tiveram a dignidade de me abrir espaço no ar. Então, isso daí não procede. Na própria matéria do áudio do Jornal 0 Hora está escrito que o empresário prefere o homem à mulher. O empresário. E, no caso, o senhor, qual seria a sua opinião? Sem problema nenhum, é competência. Eu não vou pagar mais para um homem, só porque é homem, e menos para você sendo mais competente. Vocês estão numa situação de igualdade conosco há muito tempo, tá ok?
quero voltar à polêmica fala de Bolsonaro, repetida recentemente a Maria do Rosário. Ele disse: eu jamais iria estuprar você porque você não merece. Jamais, na língua portuguesa, significa nunca. Nunca, meus caros, é negação. Não! Bolsonaro recusa o rótulo de estuprador imposto por Maria do Rosário e ainda diz: você não merece ser estuprada. Nem ela, nem ninguém. Mais uma vez, os opositores de Bolsonaro querem distorcer suas palavras e manchar sua reputação para desacreditá-lo como homem, como militar e como parlamentar. Isso é inaceitável. Se querem processar Bolsonaro por incitação ao crime, aproveitem, processem Maria do Rosário por calúnia e difamação. Ao ter acusado Bolsonaro de ser estuprador em frente às câmeras de uma TV, Dona Maria atentou contra a honra do deputado, imputando-lhe um crime que ele jamais cometeu. Se Maria não merece ser estuprada, Bolsonaro não merece ser taxado de estuprador. E que a justiça seja feita sem sexismos e sem ideologismos. A senhora que promove essa violência. A senhora promove sim. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha. Jamais estuprar você porque você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é imoral. Eu sei que vou constranger alguns companheiros do PT aqui, mas essa tribuna aqui é meu carro de combate e minha munição é minha palavra. E ninguém vai calar a minha palavra, a não ser com um tiro ou um ato na covardia. No caderno de teses do PT do ano passado, está aqui, ó, caderno de teses do PT. No item 157, ele é bem claro. O item mais importante debatido na Bahia ano passado. A cassação do deputado Jair Bolsonaro só terá chance de êxito se houver intensa pressão social. Caçar meu mandato, não é de agora não. Não é depois do meu voto de domingo não. É desde o ano passado. Eu incomodo que minha arma é a verdade. Por que a palavra estupro chegou ao programa? Vamos lá? No dia 1º de novembro de 2003, começou um crime aqui, um dos mais bárbaros que tem notícia na face da Terra. Eu estou vendo meninas na minha frente aqui. Um menor chamado Champinha, 17 anos, com mais 4 vagabundos, né? Surpreenderam um casal de namorados, o Felipe Café com 19 anos e a Liana Fredenbach com 16 anos. No dia seguinte, esse bando executou com um tiro na nuca o garoto. Por 5 dias, e 5 marginais estupraram por rodízio essa menina. E no 5º dia, então, ela foi decapitada com a faca cega. O caso foi descoberto alguns dias depois. E eu fui convidado pela Rede TV, você tem as fitas originais aqui, para exatamente discutir a redução da maioridade penal. E eu estava lá. Eu não sabia que ela seria a próxima a falar depois de mim, estava atrás de mim. E os meus argumentos são pesados. Quando eu praticamente acabei a entrevista, ela interferiu e falou que, dado o meu comportamento ali, defendendo a redução da maioridade penal, a sociedade é violenta. E me chama de estuprador. E você vê na fita claramente, eu falo, eu sou estuprador, ela fala, é sim.
Eu dei esse troco nela, foi algo reflexo. Eu estava defendendo a mulher de estupro, que a mensagem que o Congresso está dando é que se você for menor de idade, 16, 17 anos, você pode estuprar e matar quem você bem entender, que não será punido. E para crimes como este, a pena de morte. Para crimes tinha que ter pena de morte. Então você estava defendendo a redução da maioridade penal. Por um rapaz que tinha 17 anos na época, que torturou, foi um dos crimes mais bárbaros que eu já ouvi Luciana, falar. se você vê um pai de família e não posso levar para lugar nenhum uma acusação de estuprador, por que não pergunto para ela por que ela não me chamou, por que ela me chamou de estuprador? Pergunta para ela. Ela veio para você ver que ela veio para cima de mim. Até o jornalista Ricardo Boechat, que não gosta de mim, falou que naquele episódio eu tinha razão. O senhor tem orgulho da história de vida do Hitler? Não, orgulho não tenho, né? Gosta dele? Não. O que você tem que entender é o seguinte: guerra é guerra. Ele foi um grande estrategista. Democracia. O período militar foi apelidado de ditadura. Você pode ver, as ditaduras se caracterizam por um partido único. Nós tínhamos 2 no Brasil. O nosso parlamento, todo ele era composto por eleições. Você não tinha eleição para governador, presidente, prefeito de capitais e de cidade de segurança nacional. Você tinha completa liberdade para ir e vir, para fazer o que bem entendesse aqui no nosso país. E eu sempre costumo dizer para a garotada que está nos ouvindo aqui, tem dúvida? Pergunta com o teu pai, com o teu avô, como foi aquele momento. Aquela época foi uma época de pleno emprego, de segurança, de respeito, de educação. Tanto é que eu sou aqui do Vale do Ribeira, uma região mais pobre do estado de São Paulo, e passei por um concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras sem fazer qualquer cursinho. E assim foi a minha juventude toda naquele momento. E temos que dizer também que em 64, o povo todo pedia que os militares assumissem. As mulheres nas ruas, a Igreja Católica, a OAB, toda a imprensa, à exceção do jornal Última Hora, os empresários e agricultores. Que ninguém aguentava mais aquele estado de coisa, que nós estávamos à beira da comunização do nosso país. Muito obrigado, presidente. Cala a boca, nazista! Nazista! Bolsonaro, você é um fascista! Deputado Luiz Carlos Valdo vai querer falar? Bom, vou encerrar a votação. Fascista! Me chama de corrupto, porra! Não tenho medo de cassação. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde.